Uma enfermeira descobre algo surpreendente ao cuidar de uma paciente prestes a ser operada. O que aconteceu a seguir mudou a vida de ambas para sempre. Lorana sempre foi uma mulher marcada por escolhas difíceis. Nascida em uma pequena vila no interior, ela cresceu em meio a dificuldades que exigiam mais do que simples coragem, exigiam sacrifícios. Desde pequena, sabia que sua vida não seria fácil, mas mantinha viva a chama de um sonho, mesmo quando tudo ao seu redor parecia desmoronar. Um sonho de ser alguém capaz de mudar vidas, mesmo que para isso precisasse suportar a dor de carregar seu próprio passado nas costas. Aos 19 anos, ainda praticamente uma menina, Lorana enfrentou o momento mais cruel de sua vida. Em um quarto frio e impessoal de um hospital público, ela deu à luz uma menina. Segurando aquele pequeno ser em seus braços, ela sentiu uma mistura esmagadora de amor e desespero. Sem família, sem dinheiro e sem perspectivas, o mundo parecia desabar sobre ela. Naquele instante, tomada pela angústia, tomou uma decisão que a marcaria para sempre. Deixou sua filha recém-nascida no hospital, com a esperança de que alguém mais forte e mais preparado pudesse dar àquela criança o que ela jamais seria capaz de oferecer. Com o coração despedaçado, Lorana deixou o hospital naquela noite, mas levou consigo uma promessa. Um dia, ela se tornaria uma mulher capaz de cuidar, de amar e de proteger, mesmo que nunca tivesse a chance de reparar o erro que havia cometido. Os anos que se seguiram foram de luta. Lorana trabalhou incansavelmente, abraçando jornadas duplas e noites insones, tudo para alcançar um único objetivo: tornar-se enfermeira. E ela conseguiu. Com o tempo, conquistou respeito e admiração no hospital onde trabalhava. Sua capacidade de tratar cada paciente com empatia e dedicação era notável, mas apesar das conquistas, um vazio persistia em seu coração, como uma ferida que nunca cicatrizava. Enquanto isso, Frederica crescia em um lar adotivo na mesma cidade, sem saber a verdade sobre suas origens. Desde pequena, carregava uma sensação de desconexão, como se algo essencial estivesse faltando. Mesmo com pais adotivos amorosos, ela sentia uma lacuna que não podia explicar. À medida que crescia, tornou-se uma jovem determinada e resiliente, mas os questionamentos sobre seu passado a acompanhavam como uma sombra constante. Frederica tinha um talento especial para a música. Desde criança, encontrava refúgio em notas e melodias, como se a música fosse uma linguagem secreta, capaz de expressar aquilo que palavras não conseguiam. Aos 16 anos, começou a compor suas próprias canções, muitas delas inspiradas pelos sentimentos de solidão e busca por identidade que a acompanhavam. Sua voz era um dom que cativava todos ao seu redor, mas, para Frederica, cada apresentação era uma tentativa de preencher o vazio que sentia por dentro. O destino, no entanto, é uma força misteriosa, capaz de tecer conexões que parecem impossíveis. Frederica, agora com 20 anos, enfrentava um desafio delicado. Precisava passar por uma cirurgia importante, algo que a deixou apreensiva. Foi então que, ao ser internada, ela foi colocada sob os cuidados de uma enfermeira que parecia ter uma conexão inexplicável com ela. Aquela enfermeira era Lorana. Lorana percebeu imediatamente que havia algo diferente em Frederica. Cada gesto, cada palavra da jovem despertava nela um sentimento estranho, quase como um déjà-vu. Havia algo na forma como Frederica sorria, como seus olhos brilhavam quando falava sobre seus sonhos, que fazia o coração de Lorana acelerar. Ela não entendia por quê, mas sentia uma necessidade quase instintiva de proteger aquela jovem. E se você quer acompanhar histórias tão emocionantes como esta, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo relatos que tocam o coração. Juntos,
podemos explorar mais histórias incríveis. Por outro lado, Frederica também sentia algo especial. Havia um conforto inexplicável na presença de Lorana, como se estivesse diante de alguém que sempre deveria ter feito parte de sua vida. Conforme os dias passavam, as duas desenvolviam uma relação que ia além de paciente e enfermeira. Era como se suas almas reconhecessem algo que suas mentes ainda não podiam compreender. Certa tarde, enquanto Lorana ajustava os equipamentos ao lado do leito de Frederica, a jovem começou a contar sobre sua vida. Falou sobre as dificuldades de crescer sem saber quem era sua família biológica, sobre seus sonhos de seguir carreira na música e sobre a luta para encontrar um lugar ao qual realmente pertencesse. Cada palavra de Frederica parecia cortar Lorana como uma lâmina invisível. Ela ouvia atentamente, com o coração pesado, tentando disfarçar as emoções que ameaçavam transbordar. Sabe, às vezes eu sinto que estou tão perto de encontrar o que procuro, mas nunca consigo alcançar, disse Frederica, olhando para o teto. É como se algo estivesse me chamando, mas eu não sei onde procurar. Lorana sentiu um frio percorrer sua espinha. As palavras de Frederica ecoaram dentro dela de uma forma quase sobrenatural. Pela primeira vez em anos, ela se perguntou se o destino estava lhe dando uma segunda chance, se aquele encontro era mais do que uma coincidência. Mas como poderia ser verdade? Como lidar com a possibilidade de que aquela jovem fosse a filha que ela havia deixado para trás? A história de Lorana e Frederica não é apenas sobre encontros e desencontros. É uma jornada emocional que explora os laços invisíveis que conectam as pessoas, mesmo quando a vida parece ter feito de tudo para separá-las. O que acontece a seguir é algo que você não vai querer perder. Continue assistindo para descobrir como a verdade veio à tona e como esse encontro mudou para sempre o destino de ambas. Conforme os dias passavam, a conexão entre Lorana e Frederica se intensificava, mesmo sem que nenhuma das duas compreendesse completamente o motivo. Frederica continuava compartilhando suas memórias, suas dores e sonhos, enquanto Lorana ouvia com uma mistura de empatia e temor. Algo dentro dela dizia que a verdade estava mais próxima do que imaginava, mas admitir isso para si mesma era uma tarefa dolorosa. Uma noite, Lorana encontrou um velho álbum de fotografias guardado em uma caixa no fundo do armário. Nele, havia uma única foto de sua filha recém-nascida, tirada no dia em que nasceu. Ela não conseguia desviar o olhar daquela imagem. A pequena pulseira com o nome Frederica no pulso do bebê a encarava como um lembrete cruel do que havia perdido. Por que aquele nome? Por que aquela jovem paciente tinha exatamente o mesmo nome? Seria o destino pregando uma peça ou algo mais profundo? Enquanto isso, Frederica também estava inquieta. Durante uma de suas consultas com a assistente social do hospital, ela havia solicitado informações sobre seu passado. Embora seus pais adotivos sempre tivessem sido abertos sobre sua adoção, ela nunca tivera coragem de buscar mais detalhes. Agora, sentia uma necessidade quase visceral de entender suas origens. Era como se sua alma soubesse que as respostas estavam ao alcance das mãos. Dias depois, enquanto trabalhava no turno da noite, Lorana decidiu visitar o arquivo do hospital. Com o coração acelerado, ela digitou o nome Frederica no sistema de registro. Uma lista apareceu na tela, mas apenas um nome tinha correspondência com o período em que sua filha havia nascido. Lorana não conseguia acreditar no que via. Ali estava, diante de seus olhos, a confirmação que tanto temia e esperava. Frederica era sua filha. A revelação a deixou em um estado de choque. Ela sentiu uma enxurrada de emoções conflitantes: alegria, medo, arrependimento e uma profunda tristeza. Como poderia contar àquela jovem a verdade? E se ela não quisesse saber?
Se a odiasse por ter tomado uma decisão tão cruel no passado? Enquanto isso, Frederica continuava enfrentando seus próprios dilemas. Os resultados de sua busca pela assistente social finalmente chegaram, mas a jovem hesitava em abri-los. Algo dentro dela dizia que estava prestes a descobrir algo que mudaria sua vida para sempre. Foi quando, durante uma conversa casual com Lorana, ela percebeu uma tensão diferente nos olhos da enfermeira. Frederica perguntou: Você acredita que as pessoas podem se redimir de erros do passado? Lorana engoliu em seco. Aquela pergunta parecia mais dirigida a ela mesma do que à jovem à sua frente. Com a voz trêmula, respondeu: Eu acredito que o amor é capaz de superar qualquer erro, desde que seja verdadeiro. As palavras de Lorana ficaram ecoando na mente de Frederica. Havia algo naquela mulher que a fazia sentir uma conexão inexplicável, como se fossem mais do que simples desconhecidas unidas pelo acaso. No entanto, ela não ousava verbalizar esse sentimento, temendo parecer tola. Dias depois, durante a preparação para sua cirurgia, Frederica finalmente decidiu abrir o envelope com as informações sobre sua adoção. O que leu a deixou sem palavras. Ali estava o nome de sua mãe biológica, Lorana. As mãos tremiam enquanto ela tentava processar a informação. Como isso era possível? Como a enfermeira que havia cuidado dela com tanto carinho poderia ser sua mãe? O choque inicial foi rapidamente substituído por uma mistura de raiva e curiosidade. Por que sua mãe a havia abandonado? E por que nunca havia dito nada, mesmo quando estavam tão próximas? Frederica decidiu confrontá-la, mas sabia que precisava de tempo para organizar seus pensamentos. Enquanto isso, Lorana continuava tentando encontrar coragem para contar a verdade. Em uma noite silenciosa, sentou-se ao lado do leito de Frederica e segurou sua mão. Com a voz embargada, começou a falar. Frederica, preciso lhe contar algo importante. Algo que guardei por muitos anos. Antes que pudesse continuar, Frederica a interrompeu. Eu já sei, Lorana. Eu sei que você é minha mãe. As palavras de Frederica deixaram Lorana em silêncio. Uma lágrima escorreu por seu rosto enquanto ela tentava encontrar as palavras certas para explicar o inexplicável. Finalmente, com a voz cheia de emoção, disse: Me perdoe, minha filha. Eu era tão jovem, tão desesperada. Pensei que estava fazendo o melhor para você, mas nunca parei de pensar em você, de amar você. Frederica não respondeu imediatamente. Havia um turbilhão de emoções dentro dela, mas, ao olhar nos olhos de Lorana, viu algo que não podia negar: amor genuíno. Apesar da dor e das perguntas sem resposta, ela sentiu que ali, naquele momento, algo profundo e verdadeiro estava sendo reconstruído. A tensão emocional entre as duas não diminuiu após o confronto. Pelo contrário, intensificou-se. Frederica passou a refletir sobre a história que Lorana havia compartilhado, tentando compreender as motivações e circunstâncias que levaram ao abandono. Por outro lado, Lorana enfrentava a própria culpa e a esperança de que sua filha pudesse, eventualmente, perdoá-la. Com o tempo, Frederica começou a perceber que sua mãe biológica não era apenas a mulher que a havia deixado, mas também a mulher que a havia encontrado. Essa dualidade era difícil de aceitar, mas também trazia consigo uma oportunidade única: a chance de reconstruir um laço perdido. Durante um passeio pelo jardim do hospital, Frederica tomou a iniciativa de perguntar sobre o passado de Lorana. Pela primeira vez, Lorana se abriu completamente, compartilhando não apenas os eventos que levaram à separação, mas também os anos de sofrimento e arrependimento que se seguiram. Entre lágrimas, ambas começaram a construir uma ponte sobre o abismo que as separava. Você nunca deixou de ser minha filha, Frederica, disse Lorana, segurando as mãos da jovem. E, se você permitir, quero fazer parte da sua vida daqui para frente. Frederica, embora hesitante,
sentiu uma fagulha de esperança. Afinal, o amor que Lorana demonstrava era algo que ela sempre desejara, mesmo sem saber. As semanas seguintes foram marcadas por pequenos gestos que fortaleciam o laço entre as duas. Frederica aceitou que a vida era repleta de nuances e que, apesar do passado, o futuro ainda podia ser construído. Por sua vez, Loraná dedicou-se a provar que era digna do perdão de sua filha, apoiando-a incondicionalmente em cada etapa de sua recuperação. A jornada de ambas não estava completa, mas os alicerces haviam sido firmemente estabelecidos. O reencontro não apenas uniu duas vidas separadas pelo destino, mas também mostrou que, mesmo diante das adversidades mais dolorosas, o amor tem o poder de curar e transformar. As semanas após o reencontro entre Loraná e Frederica trouxeram consigo um período de adaptação e reconciliação. Ambas estavam cientes de que não existia um manual para reconstruir uma relação que fora perdida no tempo, mas, mesmo assim, tentaram fazer o impossível. Frederica, embora ainda carregando um certo ressentimento pela ausência de sua mãe biológica durante todos aqueles anos, sentia uma curiosidade crescente em relação ao ser humano que Lorana se tornara. Ela queria entender mais sobre a mulher que, embora tivesse cometido erros irreparáveis no passado, havia dedicado sua vida ao cuidado dos outros e, por fim, à sua própria filha. Enquanto Frederica se preparava para a cirurgia, a enfermidade que havia a levado ao hospital parecia perder um pouco de seu peso. O apoio incondicional de Lorana, que esteve ao seu lado a cada passo, fez com que ela encarasse a situação com mais coragem. Naqueles momentos em que estavam unidas não apenas pelo vínculo biológico, mas também pela nova confiança que nascia entre elas, Frederica sentia que poderia superar qualquer obstáculo. Seu coração, embora marcado por dor e ausência, agora batia com um propósito renovado. Lorana, por sua vez, começava a perceber que a redenção não seria uma jornada rápida ou fácil. Ao contrário do que imaginara, o perdão de Frederica não viria com facilidade, e o peso de seus próprios erros ainda a perseguia. Mas, à medida que passava mais tempo com a jovem, ela descobria que, ao contrário do que pensara no passado, o amor não precisava de perfeição para existir. O amor era, sim, um compromisso constante, uma escolha feita todos os dias. E, mesmo que o futuro estivesse cheio de desafios, ela estava disposta a ser a mãe que Frederica merecia. À medida que o dia da cirurgia de Frederica se aproximava, as duas se encontraram à beira de um novo capítulo. O medo do desconhecido pairava no ar, mas o vínculo entre elas se tornara inquebrantável. Na manhã da operação, Lorana se despediu da filha com um abraço apertado, sentindo o peso de suas próprias esperanças. Ela sabia que aquela era uma das últimas oportunidades de redimir-se, de verdadeiramente demonstrar àquela jovem que ela jamais estivera sozinha, mesmo quando parecia perdida no mundo. O tempo passou e, quando Frederica finalmente se recuperou da cirurgia, o relacionamento entre as duas estava inegavelmente mais forte. O que antes parecia um vazio profundo, agora estava sendo preenchido por pequenas vitórias diárias. Frederica começou a compor músicas novas, inspiradas pela sua jornada de autodescoberta e reconciliação. Suas letras, antes sombrias e melancólicas, agora refletiam uma esperança renovada, uma aceitação de que o passado não define quem somos e que o futuro está sempre ao nosso alcance, independentemente de como começamos nossa história. Enquanto isso, Lorana encontrou um novo propósito. Além de sua carreira no hospital, ela decidiu envolver-se ainda mais em ações sociais voltadas para mulheres em situações vulneráveis, aquelas que, assim como ela, precisavam de uma segunda chance. Ela sabia que não poderia mudar o que fizera, mas poderia ajudar outras mulheres a não tomarem as mesmas decisões dolorosas que ela tomara no passado.
Com o tempo, as duas conseguiram construir uma relação baseada em respeito, confiança e, principalmente, amor. As feridas do passado, embora nunca desaparecessem completamente, foram sendo suavizadas pela presença uma da outra. Frederica, agora mais madura, entendeu que a ausência de Loraná durante sua infância não era fruto de indiferença, mas sim de uma jovem mulher presa a circunstâncias que a empurraram para tomar decisões que nem ela mesma compreendia. Por fim, o que começou como uma história de perda, separação e arrependimento transformou-se em uma história de resiliência, crescimento e, acima de tudo, perdão. Lorana e Frederica provaram que, apesar das escolhas difíceis e das cicatrizes do passado, o amor verdadeiro tem a capacidade de curar, de recomeçar e de transformar destinos. Elas não eram mais vítimas de suas histórias, mas sim autoras de uma nova narrativa, onde o perdão e a aceitação se tornavam a base de tudo. E, à medida que o futuro se desenhava diante delas, ambas sabiam que, não importa o que viesse a seguir, a conexão que haviam reconstruído jamais seria quebrada novamente. O tempo não poderia apagá-la, e as escolhas que tomaram em conjunto criaram uma base sólida que a sustentaria por toda a vida. Porque no final, o amor é a força mais poderosa que existe, capaz de transformar até os maiores erros em oportunidades de renovação. E assim, com o coração leve e a alma em paz, Loraná e Frederica seguiram juntas, prontas para enfrentar qualquer coisa que o destino lhes reservasse, com a certeza de que, mesmo após tantas dificuldades, o reencontro delas não foi apenas uma coincidência, mas sim uma vitória da vida, do amor e da redenção.